Aqui estamos muito contentes em estar juntos, reunidos nas últimas horas de 2020. Estamos contentes de ter recebido por esse ano a proteção de Deus e as bênçãos de Deus. Muitos de nós já passamos dificuldades por causa dessa vírus, mas Deus continua nos ajudando e abençoando. A pergunta para essa noite será: no dia final, no dia do juízo, quem será perdido e quem será salvo? O problema é que uma igreja diz uma coisa e outra igreja diz outra coisa. Qual, afinal, é a verdade? O que é mesmo que a Bíblia nos diz? Eu creio que eu tenho aprendido novidades quanto a esse assunto nos últimos anos de estudo. Eu dou graças a Deus que Ele nos deu a sua palavra para termos as respostas claras e sem ter nenhuma dúvida ou questão. Primeiro, nós sabemos que é necessário, para ser salvo, é necessário ouvir a palavra, conhecer Jesus, e não apenas conhecer alguns fatos históricos de Jesus, mas também conhecer quem ele é, na verdade. É uma questão de conhecer Jesus mais de perto, conhecer seu coração, conhecer a sua palavra e a sua vontade. Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, fala justamente sobre esse assunto de ouvir, conhecer a palavra de Deus. Romanos 10, 14 e 15, apóstolo Paulo disse: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés de quem anuncia as boas novas. Eu nunca gostei muito de pés, mas nesse caso nós vemos pés bonitos apenas porque eles vêm trazendo boas notícias. Também lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 4, também o apóstolo João, 1 João 2, 4, aquele que diz: eu conheço Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, ele está mentindo. E nele não está a verdade. Estamos observando que conhecer não é apenas ter condições de dizer com a nossa boca Jesus é Senhor, mas sim, é muito mais profundo do que isso. É conhecer e aprovar, aceitar sua palavra.
e pôr em prática em nossas vidas, não é? Vemos também esse versículo muito conhecido por todos nós, eu creio, em João, o Evangelho de João, capítulo 3, e versículos 16 até 21, quando estamos vendo sobre o amor de Deus pelo mundo, pelos pecadores. João 3, versículos 16 até 21, diz que nós temos que crer em Jesus. João diz, porque Deus tanto amou o mundo, de que ele deu o seu único filho. Sabemos que Deus tem muitos filhos, mas são adotivos. Mas ele tem um filho nascido dele, Jesus. Ele tem um filho unigênito, para que todo aquele que crer em Jesus, Filho de Deus, não pereça, não morre. Estamos falando sobre morte espiritual, como nós vemos em capítulo 5, versículos 3 a 5, mas ele diz que estamos falando sobre crer em Jesus. Esses não vão perecer, mas terão vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho para o mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer em Jesus não é condenado. Isso é boas notícias, não é? Não é condenado. Estamos falando sobre o juízo final. O dia do juízo. O último dia. Quem crer no Filho de Deus não é condenado. Não perece, não vai morrer. Mas quem não crer já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz, Jesus, né? Jesus, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Ele não gosta de estar por perto de Jesus, a luz. Ele não se aproxima à luz, temendo que as suas obras serão manifestas, mostradas a todos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz e vem para Jesus, para que as suas obras boas sejam claramente reveladas para todos por meio de Deus. Desce ainda para o último versículo desse capítulo, João 3, e versículo 36, que diz: quem crer no Filho tem vida eterna. Não apenas terá, mas já tem a vida eterna e não morrerá. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Uau! Então, primeiro temos que conhecer Jesus,
conhecer a palavra, conhecer Jesus ao ponto de concordar com ele, né? Obedecer a ele. Quem não obedece, não vem para Jesus, não vem para a luz. Todo mundo vai ficar sabendo quem ele é, não é? Depois nós vemos que é necessário amar a Deus e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Sabe, isso não é apenas uma boa sugestão. A Bíblia nos diz claramente que é necessário. Vamos prestar bem atenção. É necessário amar a Deus. Em Marcos, capítulo 12, versículos 29 até 30, o escritor Marcos escreva, Marcos 12, 29 e 30, Jesus respondeu, o mais importante é, quando Jesus fala o que é o mais importante, nós que seguimos ele como nosso mestre, prestamos bem atenção, porque Jesus, nosso mestre, nós somos o servo dele. Nós prestamos atenção e ele diz, o mais importante é, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Nós, seguidores de Jesus, sabemos que há um só Senhor, não são dois. Versículo 30. O que é o mais importante? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, ou seja, seus sentimentos, emoções, de toda a sua alma. Creio que é basicamente o nosso corpo espiritual, onde habita o nosso espírito, ou seja, nossos pensamentos e emoções. Com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou seja, raciocínio, lógica, mente, pensamentos, não é? Com todos os nossos pensamentos. E de toda a sua força, ou seja, o nosso corpo, que o nosso corpo seja completamente amando o nosso Senhor. Também ele continua dizendo qual é o segundo mais importante. Antes disto, eu queria fazer uma observação. O mandamento mais importante, acima de todos os mandamentos em toda a Bíblia, porque isso vem diretamente do Velho Testamento, também Jesus anunciando como do Novo Testamento, não é? Observamos que não podemos misturar esses dois. Primeiro vem, ama Deus, não é? Ama Deus. Acima de tudo, acima de todos. Eu sei, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Eu creio que Jesus é Deus. Então, quando falamos há um só Deus, nós sabemos quem é. Jesus, Deus, são um. Isso é um outro estudo que gostaríamos de fazer um dia. Mas, então, observamos qual é o segundo. Aliás, antes, vamos observar como é que nós podemos ou devemos amar a Deus ou a Jesus.
chegamos a Deus e damos um abraço e dizemos, oh Deus, eu te amo. Como é mesmo que nós amamos a Deus? Nós obedecemos os seus mandamentos. É assim que nós amamos Deus. A verdade é que, resumindo, todos os mandamentos, é tudo resumido no segundo mandamento mais importante, que é versículo 31. O segundo é este: ame a seu próximo como ame a si mesmo. Não existe nenhum mandamento maior do que estes dois. A maior maneira de amar a Deus é amar o nosso próximo. Não é a única maneira de amar a Deus, e isso já é um outro estudo que precisamos fazer, como amamos Deus fora de amar o nosso próximo, que é também um bom assunto interessante. Pense um pouco sobre amar nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Geralmente, Jesus respondeu, né, contando aquela história do bom samaritano, e o próximo era aquele que passou e viu, tinha compaixão e amou, ajudou, deu remédio. Nesse caso, o remédio daquele tempo era óleo, azeite e vinho para colocar nas suas feridas, não é? Então, amamos a pessoa ao nosso lado, a pessoa à nossa frente e as pessoas ao nosso redor, pessoas próximas. Amamos a nossa esposa, o nosso marido. São as pessoas mais próximas, né? Amamos os nossos filhos, pais, irmãos, irmãs, tios, parentes, vizinhos, colegas. Amamos as pessoas a quem temos a oportunidade de amar. As pessoas que estão em nosso caminho no dia a dia, que vemos que temos necessidades. Sabe, não é apenas uma sugestão, mas a verdade é que é uma grande sabedoria amar as pessoas ao nosso lado. Mas é uma necessidade. Se queremos ser salvos, é absolutamente essencial para amar a Deus e amar o nosso próximo. Abre comigo em Mateus capítulo 25. Já conhecemos esse versículo, já falamos várias vezes, inclusive, sobre esse mesmo versículo, porque fala tanto sobre o dia do juízo. Leremos novamente, fazendo essa nova aplicação, porque nesse contexto, ele fala sobre o próprio julgamento e quais são as regras mais demonstradas nesse exemplo de julgamento. Mateus 25, 31 até 46, até o fim do capítulo. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória, foi a nossa primeira lição, né? Com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras. Foi outra das nossas lições. Como o pastor separa as ovelhas
dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparada desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos para comer? Ou quando com sede e te damos para beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando foi que te vimos preso e fomos te visitar? O rei responderá: eu lhes digo, na verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Uau! Quando amamos os outros, nossa esposa, marido, filhos, pais, irmãos, vizinhos, parentes, colegas. Quando amamos os outros, estamos amando Jesus. Então, o rei, o próprio Jesus, vira para o lado esquerdo e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram nada para comer. Tive sede e não me deram nada para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo, preso, e vocês não me vestiram ou visitaram. Então eles vão responder: Senhor, quando é que nós te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E vai responder: eu lhes digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim você deixou de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É necessário amar. E por favor, entenda, ele não está falando sobre qualquer amor, mas especificamente e claramente ágape amor. Ágape significa buscar o que é melhor para os outros, não somente para mim, né? Nosso marido, esposa, pais, filhos, amigos, inimigos até.
vizinhos, colegas, as pessoas ao nosso alcance. Pense bem. Amor, agape, significa buscar o que é melhor. Isso não necessariamente significa agradar, porque muitas pessoas necessitam coisas que não querem, não é? E Deus, nosso Pai, sabe disso. É por isso que Hebreus 12 fala justamente sobre como Deus disciplina todos os seus filhos, porque Ele os ama. Amor ágape não sempre significa agradar. Geralmente sim, geralmente significa agradar, mas às vezes o que pessoas necessitam não é agradar, e sim precisam de alguma correção, talvez. Não é só isso que é necessário para ser salvo. No dia do juízo também será essencial, absolutamente essencial para ser salvo. Ser uma pessoa que sabe se humilhar. Eu sei, nós temos ouvido, para ser salvo tem que ser batizado pela remissão dos seus pecados. Amém, é isso mesmo. Mas não é só isso. Não é só isso. Não fique pensando, basta ser batizado, porque isso é uma mentira. Temos que amar a Deus acima de tudo e todos. Temos que amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. É também necessário nos humilhar. Mateus capítulo 18, 1 até 4. Como em várias ocasiões, os 12 apóstolos estão brigando, discutindo quem vai ser o maior no reino. Reinar, ter autoridade. Quem será mais poderoso no reino, não é? Eles estão sempre discutindo essa. Mas que vergonha. E Jesus repreenda várias vezes por exatamente isso. Mateus 18, versículos 1 até 4. Jesus chama esses discípulos para novamente ensinar essa lição. 2 capítulos depois, novamente. Mas naquele momento, os discípulos estavam chegando a perguntar a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertem, a não ser que vocês se convertem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. Sabemos que crianças têm várias qualidades diferentes, boas, mas Jesus está falando sobre apenas uma qualidade, que ele explica no próximo versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Se não se converter para ser como uma criança, desculpe, não pode entrar no reino de Deus. Não verá, jamais verá o reino dos céus. Uau, são palavras fortes. Anota aí também Mateus capítulo 20 e versículos 25.
até 28 para examinar depois, que ele continua batendo nessa mesma tecla. Também há outras coisas necessárias para ser salvo. Nós não podemos continuar vivendo no pecado. Não podemos. Sim, nós conhecemos várias passagens que falam sobre isso. Eu quero abrir em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículos 9 até 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11, o apóstolo Paulo está repreendendo os nossos irmãos em Corinto. São novos, convertidos, imaturos, e a repreensão é muito severo. E ele precisa falar essas coisas, né? Ele ama, profundamente ama estes santos, ele chama de santos em capítulo 1. E ele sabe que amando ágape, amando eles, ele precisa os repreender, porque ele só quer a salvação deles. Então ele fala claramente. Ele diz aos cristãos santos em Jesus, em Corinto, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Certamente, muitos estavam tentando enganar. Tentando dizer que, não, uma vez que você entra na graça, não tem mais problema. Você pode pecar e vai ser perdoado. Não precisa mais se preocupar. Não precisa mais estressar sobre o pecado. Não se deixe enganar. Porque nem os imorais, nem os idólatras, vamos voltar e definir cada uma dessas palavras para não termos dúvida. Nem os imorais, ou seja, pessoas que cometem atos sexuais fora do casamento, não é? Nem idólatras, ou seja, pessoas que adoram ou servem qualquer pessoa ou coisa sem ser Deus, não é? Idolatria. Nem adúlteros. Imoral e adúltero quase igual, mas tem uma diferença. Entenda que adultério é infidelidade sexual ao seu cônjuge. Cônjuge, isso. Nem homossexuais passivos. Homossexual passivo é uma pessoa que cria desejos imorais com o mesmo sexo. Passivos significa não necessariamente comete esses atos, mas cria em si esses desejos homossexuais. Ou quem se veste ou age como o mesmo sexo, o sexo contrário, uma mulher agindo, vestindo como um homem, ou um homem que age ou se veste como mulher. Nem avarentos, ou seja, pessoas ansiosas demais para ganhar para si mesmo, não é? Nem alcoólatras, as pessoas que se embriagam. Nem caluniadores, ou seja, pessoas que falam mal dos outros, defamam, maldizem os outros. Caluniadores
não irão para o céu. As pessoas que falam mal sobre os outros, difamam, maldizem os outros. E alguém pode dizer, mas eu estou falando a verdade. Você quer que Deus fale a verdade sobre você? Não. Defendemos. Ajudamos pessoas a guardar os seus segredos para defender a sua integridade. Nem trapaceiros, ou seja, pessoas que exploram outras pessoas usando desonestidade, aproveitam dos outros usando decepção. Essas pessoas que vivem praticando esses pecados não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar. Mandamento de Jesus. Através do Espírito Santo dado ao apóstolo Paulo. São palavras fortes. E Paulo está falando aos cristãos em Corinto. E depois ele diz, e assim foram alguns de vocês eram caluniadores, homossexuais, imorais, mas vocês foram lavados. Isso é boas notícias. Vocês foram lavados. Aqueles pecados do seu passado cristão são lavados, não estão mais. Vocês foram santificados, ou seja, feitos santo, inocente. Foram justificados, ou seja, justamente como nunca tinham praticado nenhum desses pecados. Justo. Foram justificados. Não eram justos, não são justos, não somos justos, mas somos justificados como se fosse inocente. Não somos inocentes, mas somos justificados como nunca tivesse pecado nenhuma vez. Justificado. Que boas notícias, amém? Justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no nosso Espírito do nosso Deus. É necessário parar de pecar. Não é apenas necessário parar de pecar, mas é necessário mudar de mente, de direção na sua vida. Chamamos de arrependimento, não é? Arrependimento significa, literalmente, fazer uma viravolta, né? Estamos indo em direção ao pecado e mudamos de direção e vamos afastando-nos do pecado e indo na direção de Jesus, não é? Mude a direção da sua vida. Isso é uma decisão que nós tomamos. Nós tomamos a decisão uma vez, mas tomamos todas as vezes, todos os dias. Ou seja, levamos a nossa cruz. Tomamos todos os dias a nossa cruz. Arrependimento é uma coisa que começamos num certo ponto da nossa vida, mas continuamos para o resto da nossa vida. Pois, escuta, quando paramos de nos arrepender, paramos também de ser salvos. É por isso, em Lucas 13, versículo 1 até 5, Jesus está falando diretamente às pessoas que vão sempre para a igreja. As pessoas que vão para a sinagoga, né? Naquele tempo. Eles vão sempre sendo fiel, dizendo, eu não preciso me arrepender de pecado nenhum, eu não peco, não é? Então, eles dizem que não pecam, nunca pecaram,
Mas escuta, a Jesus, enquanto ele fala agora aos líderes do povo, aos judeus, aos seguidores de Deus, obedecendo, dizendo eles, né, pelo menos, dizendo que estão obedecendo às leis de Deus. Lucas 13, 1 a 15, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus sobre Pilatos, como ele misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo a vocês, judeus religiosos, líderes religiosos, que pensam que você não precisa se arrepender. Eu digo a vocês, mas se vocês não se arrependerem, também vocês perecerão. Uau! Ou ele continua: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo, não. Mas se não se arrepender, todos vocês também perecerão. Às vezes, creio que Jesus fala sarcasticamente, falando sobre aqueles que não precisam se arrepender. Se lembra? Você lembra a história, né? Em Lucas capítulo 15, primeiros 7 versículos e depois de 11, quando ele fala sobre o filho pródigo, ele fala sobre as pessoas que não precisam de arrependimento. Eles pensam que não precisam. Eu preciso. Você precisa. O ponto é que não podemos ser salvos a partir do momento que paramos de nos arrepender. Existem outras coisas necessárias para ser salvo. Nós talvez temos vivido como escravos do pecado e chegamos ao ponto em que fazemos Jesus de nosso Senhor, em vez de pecado, em vez de o diabo sendo nosso Senhor. Em vez de servir nossos prazeres ou desejos, servimos Jesus e seus prazeres. Romanos 6, versículo 6, conhecemos 1 até 6, mas 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Matamos ele. Matamos aquele homem velho, pecador. O nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, não é? Versículo 11, descendo um pouco. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedecem os seus desejos. Mata o corpo velho, o velho homem, o homem cheio de desejos egoístas, desejos carnais. É uma mudança de mestre, de senhor.
Todos nós somos servos. Somos servos de quem servimos, obedecemos, seguimos. Romanos 10, versículos 9 e 10. Paulo disse: se você confessar com a sua boca, Jesus é Senhor, e não apenas falar as palavras, né? Como aqueles que falam, Senhor, Senhor, mas não obedecem de jeito nenhum. Mas confessar com a nossa boca Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração nós cremos para a justiça e com a boca confessamos para salvação. Interessante. Mudamos de mestre. Não servimos mais o nosso ego. Não servimos mais os desejos carnais do diabo. Servimos agora Jesus, nosso novo Senhor. Não é só isso. Talvez não tenham ouvido, pensado nisso. Mas Jesus diz que é necessário perdoar os outros. Sim, nós temos ouvido outras coisas, mas Jesus diz, Mateus 6, no Sermão do Monte, Mateus 6, 12 até 15, onde Jesus está ensinando os seus discípulos orar, como orar. E em versículo 12, ele diz que devemos orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Espera aí. Perdoar aqueles que pecaram contra nós? E Deus me perdoe daquela maneira. Hã? Versículo 14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não fará as suas ofensas. Hã? Uau! Já pensou? Essas são palavras importantes, não é? Talvez você precise falar com alguém esta noite e perdoar. Também nós sabemos que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. João 3, versículos 3 a 5, Jesus respondeu a Nicodemos e declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos: como é que pode nascer de novo? Eu já sou velho, eu não, será que eu consigo entrar no ventre da minha mãe na certa vez? E Jesus, versículo 5, respondeu: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É necessário. Não é só isso, mas batismo, como nós sabemos, significa imersão, não é? Eu já fui batizado muitas vezes, deixe-me pensar, muitas vezes, mais ou menos 150 vezes. Estou adivinhando um pouco, porque eu não sei exatamente, eu não contei. Porque eu morava em Salvador, né, próximo à praia. Aí a gente foi, de vez em quando, mergulhar, imergir na água. Isso não conta? Não serve? Batismo, não é? Só que a diferença é que
Esse é uma imersão feito com um objetivo, um propósito específico, certo? Atos 2, 37 e 38, quando Pedro e os apóstolos estavam pregando às pessoas de todas as nações debaixo do céu, e explicando em todas aquelas línguas para todos entenderem claramente naquele dia de Pentecostes, Atos 2, 37 e 38. Quando ouviram isso, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram Pedro e os apóstolos, irmãos, que devemos fazer? Há vários exemplos na Bíblia, quando pessoas estão perguntando o que eu devo fazer para que seja salvo. E é justamente isso que eles estão perguntando. Pedro respondeu, junto com os apóstolos, arrependem-se, como temos visto. E cada um de vocês sejam imersos, batizados em nome de Jesus Cristo, ou em Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma vez que são um, ou os três é um. Em nome de Jesus Cristo, para quê? Eu sei que muitas pessoas já foram imersos, mas pelo motivo errado, não é? Eles dizem que foram imersos para mostrar que já foram perdoados. Não é verdade. Não é o batismo bíblico. Pois os apóstolos aqui estão dizendo para se imergir, para serem imersos, para perdão dos pecados. E receberão o Espírito Santo. É impossível ser salvo sem o Espírito Santo, Romanos 8. E nós vemos, é necessário obedecer o Evangelho, que temos esse versículo em vários lugares na Bíblia, tanto de Paulo como Pedro, obedecer o Evangelho. O Evangelho é Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus foi enterrado, sepultado. Jesus foi ressuscitado. Isso é o Evangelho. Como é que uma pessoa pode obedecer esse Evangelho? Romanos 6, 1 até 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se pecamos mais, temos mais graça, não é? Vamos continuar a pecar, por que não? Porque se pecamos, tem graça. Se pecamos mais, tem mais graça. E Paulo responde, de jeito nenhum. Como é que nós que morremos para o pecado, vamos continuar vivendo no pecado? Ou será que você não lembra? Não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, como entra em Cristo, é batizado em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Subimos da água, uma nova criatura, não é? Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e seguintes. É necessário ser batizado para obedecer o Evangelho, para entrar em Cristo. É necessário ser batizado para lavar seus pecados. Atos 22, versículo 16. Ananias, o pregador, o evangelista Ananias, falou a Saulo de Tarso. E agora? Por que está esperando?
levante-se, seja batizado e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Batismo é para lavar nossos pecados. É para invocar o nome de Jesus. Invocar o nome. Implorar, Deus, por favor, lave meus pecados. Lave a minha consciência pesada de pecados. E apóstolo Pedro também fala que batismo é para salvação. 1 Pedro 3, 20 a 21. 1 Pedro 3, 20 a 21. Ele estava falando sobre Noé, como Deus mandou aquela água e tirou todos aqueles pecadores, lavou a terra do pecado e salvou o mundo, não é? Então, ele falando sobre essa lavagem, né, o dilúvio, ele diz, e naquele, e nela, apenas as pessoas, algumas pessoas, ou seja, 8 pessoas, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Alguns dizem, o batismo não é para salvação, mas o apóstolo Pedro diz, batismo é para salvação. Qual é o verdadeiro? Qual é o falso profeta? Deixa a Bíblia falar. Deixa o apóstolo Paulo e Pedro falar, não é? Deixa Jesus falar. Batismo não é como lavar a sujeira das mãos, do corpo. Não, não, não. Estamos falando sobre uma lavagem espiritual. Não é remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Batismo é para ter uma consciência limpa, para sentir, saber que somos lavados, purificados. Por favor, não seja enganado. Satanás engana tão bem. Mateus 7, 13 e 14. Jesus disse, entra pela porta estreita, porque a porta larga, o caminho amplo é o que conduz à morte. Morte espiritual. E escuta, são muitos os que entram por esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho, difícil o caminho que leva à vida. Escuta, são poucos os que encontram esse caminho. E menos ainda que andam até o fim desse caminho. É necessário obedecer Jesus. Mateus 7, versículo 21 a 27, a 23. Jesus disse, nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão chegar naquele dia de juízo pensando que tem salvação. Aliás, sabendo na sua mente que tem salvação, mas não tem. É porque Satanás é um grande enganador.
Muitos vão chegar naquele dia dizendo, mas Senhor, Senhor, nós pregamos em seu nome, nós profetizamos em seu nome. Nós expulsamos demônios em seu nome. Nós fizemos grandes milagres em seu nome. Jesus vai olhar nos olhos dele e dizer claramente, nunca te conheci. Vocês que praticam pecado, afastem-se de mim. Uau! Muitos ficarão tristes para sempre. Pensando, sabendo, tendo certeza que tem salvação e não tem. Exatamente isso que Jesus está dizendo. Por favor, eu imploro, não escuta a homens. Nós não seremos julgados pela palavra da nossa igreja. Não seremos julgados pela palavra de Timóteo, de algum professor. Não. Não seremos julgados de acordo com as palavras dos líderes de alguma igreja, nem dos estudiosos bíblicos. Não. Escuta. Somente seremos julgados pelas palavras de Jesus. João 12, 48. No dia do juízo, todos serão julgados de acordo com as palavras de Jesus. O próprio Jesus diz, há um juiz que, para ele, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. As próprias palavras que eu proferi o condenará no último dia. E você? Está pronto? Pronto para seguir Jesus? Será que você está cansado das consequências do egoísmo na sua vida? Pensando só em si? Amando só a si? A si mesmo? Está cansado das consequências do egoísmo e pecado? Está cansado de carregar aquela culpa pesada na sua consciência? Será que você está pronto hoje para declarar, Jesus é meu Senhor e vou segui-lo até morrer? Venha. Venha a Jesus. Hoje é Jesus que te chama. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite. Amém.